Olá, boa noite. Ministro Flávio Dino do Supremo convoca para 10 de outubro uma nova audiência de conciliação para discutir a transparência das emendas conhecidas como orçamento secreto. Supremo Tribunal Federal decide que retomada da atividade do X depende do pagamento integral das multas que foram aplicadas à rede social. Supremo reafirma entendimento de que é inconstitucional o uso de recursos públicos para promover comemorações ao golpe militar de 64. STF rejeita recursos dos policiais militares condenados pela morte do pedreiro Amarildo de Souza em 2013. Polícia Federal prende preventivamente a primeira-dama de João Pessoa por aliciamento violento de eleitores. E ainda, o projeto ambiental do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a formação profissional de jovens e adolescentes do sistema socioeducativo. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 30 de setembro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a retomada da atividade do X, antigo Twitter, depende do pagamento integral das multas que foram aplicadas à rede social. Repórter Carolina Chaves tem as informações. A plataforma X está proibida de operar no Brasil desde o dia 30 de agosto por descumprir decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que determinou o bloqueio de perfis com conteúdos golpistas e antidemocráticos. A empresa também foi suspensa por não ter um representante legal no país, como manda a legislação brasileira. A decisão foi referendada pela primeira turma da Corte. Além da suspensão das atividades, a X foi multada várias vezes por descumprir as decisões judiciais. Na última quinta-feira, a empresa apresentou uma petição afirmando que cumpriu as determinações da Justiça e pedindo autorização para retomar a atividade. A petição foi analisada pelo ministro Alexandre de Moraes. O ministro observou que, na petição, a empresa X Brasil afirma que nomeou a advogada Raquel de Oliveira Villanova Conceição como representante legal do X Brasil para responder por todos os atos praticados desde 18 de setembro de 2024. A plataforma afirma ainda que foi providenciada a permanência como empresa ativa, com escritório físico no Brasil e endereço conhecido para receber citações e intimações, e que regularizou a situação cadastral na Receita Federal e no Banco Central, com indicação da nova representante legal. O ministro observou, no entanto, que ainda é necessário pagar integralmente a multa de R$10 milhões que foi imposta por descumprir por 2 dias a ordem judicial de suspensão das atividades no país. Além disso, a plataforma e a empresa Starlink, vinculada ao X, precisam concordar com a transferência já realizada para a União de valores que foram bloqueados de contas bancárias com desistência dos recursos. Por fim, a nova representante legal precisa pagar a multa de R$300 mil, que foi imposta também por descumprimento de ordens judiciais. O ministro Edson Fachin do Supremo rejeitou recursos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e da Defesa dos Policiais Militares Edson Raimundo dos Santos e Luiz Felipe de Medeiros. Os dois foram condenados pelos crimes de tortura seguida de morte e ocultação de cadáver do pedreiro Amarildo de Souza em 2013. Repórter Manuela Borges. Os pedidos questionavam uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Ministério Público Fluminense apontou supostas nulidades na decisão da Justiça Estadual, que rejeitou a condenação dos policiais por fraude processual. Segundo o MP, os acusados tentaram incriminar traficantes da Rocinha pela morte de Amarildo, com o objetivo de atrapalhar as investigações. Mas o TJ do Rio de Janeiro, ao absolver policiais por esse crime, classificou o episódio como direito à autodefesa. Entretanto, o ministro do STF, Edson Fachin, entendeu que não cabe recurso extraordinário nesse caso, por se tratar de um crime previsto no Código Penal e não na Constituição, da qual a Suprema Corte é guardiã. Na outra ponta, os advogados dos policiais buscaram o STF com a intenção de anular a condenação por tortura seguida de morte e ocultação de cadáver. Para a defesa, as provas foram produzidas de forma ilegal e não houve a descrição precisa dos fatos criminosos na denúncia.
Mas, para o ministro Fachin, os argumentos apresentados pelos advogados exigem a análise de fatos e provas e não envolvem diretamente a Constituição e o STF. Amarildo de Souza foi torturado e assassinado por policiais militares na Rocinha em 2013, numa operação para combater o tráfico de drogas. Na época, 25 policiais militares que trabalhavam na unidade foram denunciados. Em decisão unânime, o Supremo garantiu a igualdade na participação de mulheres em concursos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A decisão atende a uma ação direta de constitucionalidade da Procuradoria-Geral da República. A PGR questionava uma lei estadual que limitava a concorrência das mulheres a 10% das vagas oferecidas para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Em seu voto, o relator ministro Nunes Marques afirma que restringir a participação das mulheres em concursos públicos da carreira militar contribui para reforçar a histórica exclusão desse grupo nos ambientes profissional e educacional, em afronta direta aos princípios constitucionais que vedam a discriminação e protegem o mercado de trabalho feminino. Agora a gente fala sobre eleições. Você sabia que o voto em trânsito não é permitido em eleições municipais? Vamos falar ao vivo com o repórter Fábio Ruas, que explica no TSE, está no TSE agora e explica para a gente o que você deve fazer caso esteja fora do seu domicílio eleitoral no dia 6 de outubro. Oi, Fábio. Boa noite. Boa noite, William. William, quem estiver fora da cidade onde vota vai ter que justificar. E o jeito mais fácil é pelo e-título. Olha só, na hora de acessar o aplicativo é só acionar a geolocalização com o GPS do celular e aí já fica comprovado que a eleitora ou eleitor estava fora do domicílio eleitoral. William, também dá para imprimir o formulário de requerimento de justificativa eleitoral no site tse.jus.br e entregar preenchido nas mesas receptoras de votos ou de justificativas dos TREs de cada estado. E quem não justificar no dia da votação tem o prazo de 60 dias depois de cada turno. Pode ser pelo sistema Justifica ou pelo requerimento de justificativa eleitoral pós-eleição no portal do TSE. Lembrando que o voto em trânsito só é permitido em eleições gerais, aquelas para presidente, governador, senador e deputado. E neste ano a eleição é municipal. Com você, William. Melhor sempre votar. Obrigado, Fábio. A seguir, servidores do Judiciário participam de treinamento para o acolhimento das pessoas em situação de rua. E ainda, a Polícia Federal prende preventivamente a primeira-dama de João Pessoa por aliciamento violento de eleitores. O ministro do Supremo, Flávio Dino, convocou para 10 de outubro uma nova audiência de conciliação para discutir a transparência e a rastreabilidade das emendas, conhecida como orçamento secreto. Marta Ferreira. A audiência foi convocada no âmbito de uma ação proposta pelo PSOL em 2021 contra o chamado orçamento secreto, que é como ficaram conhecidas as emendas parlamentares cuja distribuição de recursos é definida pelo relator do orçamento. Essas emendas não têm critérios claros ou transparência. A nova audiência tem o objetivo de verificar item a item o cumprimento da decisão do STF de 2022 que proibiu o orçamento secreto, confirmar ou adotar compromissos claros e objetivos por parte da AGU, da Advocacia da Câmara dos Deputados e da Advocacia do Senado Federal em relação a cada item. Esclarecer quaisquer dúvidas sobre os procedimentos técnicos em curso, fixar todas as informações disponíveis sobre emendas em discussão, indicando o exercício financeiro que serão repassadas à Controladoria Geral da União para inserção no portal da Transparência com prazos a serem definidos. Apresentação pela AGU, Câmara e Senado das propostas de reestruturação e reorganização de emendas de comissão e emendas de relator para 2025, de forma a cumprir a determinação de mais transparência
feita pelo STF. Foram convocados para audiência no Supremo Tribunal Federal no dia 10 de outubro representantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria-Geral da República, das advocacias da Câmara e do Senado, assim como representantes do partido que propôs a ação. Relator do caso no Supremo, o ministro Flávio Dino fez questão de destacar que, mais uma vez, que é absolutamente incompatível com a Constituição Federal, inclusive quanto à harmonia entre os poderes, que um acórdão do STF não tenha sido ainda adequadamente executado, decorridos quase 2 anos da data do julgamento que ordenou o fim do orçamento secreto. O ministro se refere a uma decisão do Supremo de dezembro de 2022, que definiu que essas emendas eram inconstitucionais. O Congresso Nacional mudou as regras de distribuição de recursos, mas o PSOL apontou que a decisão continuava sendo descumprida. No mês de agosto, o ministro Flávio Dino determinou que as emendas deveriam seguir critérios de rastreabilidade. O Supremo Tribunal Federal manteve 2 leis de Mato Grosso que definem a estrutura e o funcionamento do Tribunal de Contas do Estado. A repórter Carolina Chaves tem as informações. Os ministros rejeitaram 2 ações da Procuradoria-Geral da República. Uma questionou a transformação do cargo de técnico instrutivo e de controle em cargo de técnico de controle público externo do Tribunal de Contas de Mato Grosso. A outra ação contestou a lei que permite ao auditor substituto de conselheiro receber a mesma remuneração do titular durante a substituição. Sobre a transformação do cargo, os ministros entenderam que a mudança foi apenas de nomenclatura, sem alterações nas atribuições, requisitos de ingresso ou remuneração. Já sobre a substituição de conselheiros, o plenário considerou que se os auditores assumem a função dos conselheiros de julgar contas públicas, durante a substituição devem ser compensados financeiramente por isso, com base no princípio da isonomia remuneratória. Polícia Federal intensifica combate a crimes eleitorais no Amazonas. Polícia prende quadrilha que fraudava benefícios para vítimas do Césio 137. Primeira-dama do município de João Pessoa, presa por organização criminosa. Confira. A Polícia Federal prendeu preventivamente a primeira-dama do município de João Pessoa, na Paraíba, Laura Emília Lucena. A outra foi a assessora dela, Tereza Cristina Barbosa Albuquerque. Elas são investigadas por crimes de aliciamento violento de eleitores e organização criminosa no pleito municipal. Os mandados de prisão e 2 mandados de busca e apreensão foram expedidos pela Justiça Eleitoral da Paraíba. As diligências vieram da análise do material apreendido nas 2 fases anteriores da operação e vão completar as provas de materialidade, autoria e circunstâncias dos crimes investigados. A Polícia Federal intensificou as fiscalizações no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, Aeroclube do Amazonas e Porto de Manaus para reprimir a prática de crimes eleitorais. O reforço vai até o 2º turno das eleições. Nesta segunda-feira, uma operação da PF abordou um avião que sairia do Aeroclube com destino a Jutaí, no interior do estado. Durante a ação, os policiais encontraram uma sacola e uma caixa de papelão com quase R$800 mil em espécie dentro de um avião fretado. E a Polícia Civil de Goiás prendeu 2 pessoas e uma está foragida, cumpriu 11 mandados de busca e apreensão em Goiânia na Operação Fraude Radioativa, para combater uma série de fraudes que teria causado um prejuízo de mais de R$20 milhões em benefícios pagos pelo acidente com Césio 137, que ocorreu em 1987 e é considerado o maior acidente radiológico do mundo fora de uma usina nuclear. Servidores do Judiciário de Mato Grosso e outras entidades participaram de treinamento para o acolhimento das pessoas em situação de rua. Repórter Fernanda Fernandes. Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso, Defensoria Pública e de outras instituições públicas e privadas que vão atuar nos atendimentos do 2º mutirão Pop Rua Ajude participaram de um treinamento na Escola dos Servidores. A ideia aqui é, primeiro, fazer uma sensibilização de como abordar e tratar as pessoas em condição de rua, tema que foi conduzido pelo professor Juliano Batista, que trabalha há bastante tempo com essa população. A ideia é sensibilizar, trazer histórias de superação, trazer histórias de afetividade,
E por meio de experiência, seja minha, ou seja de estudos ou de outras pessoas, ela saber como se relacionar com as pessoas em situação de rua, com essa população. A segunda edição do Mutirão Pop Rua Ajude será realizada nos dias 14 e 15 de outubro na Praça do Complexo Esportivo Dom Aquino, em Cuiabá, onde serão ofertados diversos serviços públicos gratuitos e básicos, como, por exemplo, a emissão e regularização de documentos, atendimento de saúde, corte de cabelo, alimentação e banho solidário. Através do mutirão, em que diversos serviços vão ser ofertados e problemas e dificuldades enfrentadas pelas pessoas em situação de rua poderão ser atendidas e superadas. Isso, na nossa perspectiva, são caminhos e possibilidades de transformação da vida de cada pessoa que for atendida por nós ali naquele mutirão. A iniciativa faz parte de uma estratégia de acesso à justiça do CNJ, que instituiu a Política Nacional Judicial de Atenção à Pessoa em Situação de Rua. É um esforço concentrado de diversos parceiros para oferecer a esse público vulnerável da sociedade serviços essenciais, a garantia da cidadania e dos direitos básicos previstos na Constituição. É preciso uma nova visão do ser humano integral, ou seja, que todos somos seres humanos e merecem a mesma atenção. E isso o CNJ coloca muito bem na Resolução 425, em que deve ter um novo olhar. Até porque, se nós queremos resgatar esse cidadão como uma pessoa útil à sociedade, nós precisamos ter esse outro olhar. Daqui a pouco, magistrados do Judiciário Gaúcho integram as comissões do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação. E ainda, provas encontradas em lixo descartado por suspeito de integrar organização criminosa são validadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesta segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal promoveu uma nova audiência de conciliação para tratar do fornecimento de medicamentos de alto custo para a distrofia muscular de Duchenne. As decisões que obrigam a União a adquirir o remédio estão suspensas até a conclusão das negociações em andamento na Corte. Repórter Pablo Lemos. O medicamento Elevidys é indicado para o tratamento da distrofia muscular de Duchenne. A doença rara se caracteriza como um distúrbio degenerativo progressivo e irreversível no tecido muscular. De acordo com a União, existem 55 ações judiciais em andamento. Dessas, 13 já têm decisões liminares pelo fornecimento do Elevidys, sendo que 11 delas aguardam a compra pelo Ministério da Saúde. O impacto financeiro na aquisição desses medicamentos para o cumprimento dessas liminares vai ser de 252 milhões de reais aos cofres públicos, recursos que poderiam ser economizados caso seja firmado um acordo com o laboratório. O assunto é debatido no Supremo Tribunal Federal no âmbito de uma ação que discute a inclusão do medicamento em programas assistenciais, a fim de minimizar o impacto financeiro no SUS. Em meio a uma conciliação iniciada pelo STF entre representantes do governo e o laboratório, a União apresentou um pedido para suspender a execução das liminares que ordenavam a compra do Elevidys. O motivo é que o cumprimento imediato das medidas judiciais resultaria em um gasto estimado em mais de R$1 bilhão se todas as ações similares fossem atendidas. O ministro Gilmar Mendes, relator do caso, atendeu parcialmente ao pedido da União. Ele reconheceu a sensibilidade do tema, que envolve não apenas os interesses legítimos do paciente e dos familiares, mas também a preocupação do SUS com a preservação de recursos orçamentários suficientes para o atendimento de outras demandas sociais na área da saúde pública. Gilmar Mendes ainda esclareceu que a decisão não revoga as liminares concedidas, apenas suspende a eficácia até a conclusão das negociações com o laboratório, o que pode beneficiar não apenas os autores das ações, mas todas as crianças portadoras da doença rara no país. A determinação do ministro vale até que seja finalizada a conciliação em andamento. Permanecem válidas também as decisões dos ministros do STF e as que forem favoráveis às crianças prestes a completar 7 anos.
Na primeira audiência proposta pelo Supremo, foram discutidas questões como o procedimento de importação, a possibilidade de compra direta pelo Ministério da Saúde e a necessidade de exames de compatibilidade genética antes da infusão da medicação. A empresa que produz o Elevides no país solicitou prazo para apresentar uma proposta. Hoje, teve uma nova audiência no STF para discutir o tema. Provas encontradas em lixo descartado por suspeito de integrar organização criminosa são validadas pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Confira na reportagem de Jéssica Castro. O colegiado considerou válidas as provas encontradas pela polícia no lixo descartado por um homem acusado de integrar uma organização criminosa envolvida em jogo do bicho e crimes como lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e documental. Os ministros da 6ª Turma entenderam, nesse caso, que o recolhimento das provas na via pública em um material descartado pelo acusado afasta a alegação de quebra de privacidade e a necessidade de autorização judicial. De acordo com o processo, os policiais foram observar um local que seria um dos escritórios da organização criminosa para obter informações sobre o grupo. Durante a diligência, um dos suspeitos saiu do prédio e deixou na calçada 2 sacos de lixo. A polícia então recolheu o material e levou para a perícia, onde foram encontrados documentos como lista de apostas, relatórios de prêmios e relação dos pontos de venda dos jogos. No recurso em habeas corpus dirigido ao STJ, a defesa do investigado alegou que a apreensão das provas no lixo ocorreu de maneira aleatória, sem prévia autorização judicial e sem que houvesse investigação em curso, caracterizando a chamada pesca probatória, que é vedada pela legislação brasileira. Mas o relator do recurso, o ministro Sebastião Reis Júnior, explicou que todo material que é descartado pelo investigado sai de sua posse e, por isso, deixa de haver qualquer expectativa de privacidade ou possibilidade de se invocar o direito de não colaborar com as investigações. O voto do relator foi seguido pelo colegiado, no sentido de que o caso dos autos não se configura como pesca probatória, porque o trabalho de campo já tinha sido iniciado pela polícia, tendo sido feitos previamente o mapeamento dos estabelecimentos utilizados pelo grupo, a identificação dos integrantes e a descoberta do modo de agir da organização. A 4ª Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a existência de grupo econômico não basta para a desconsideração da personalidade jurídica e extensão da falência. Repórter Jafer Araújo. O caso julgado chegou ao STJ em recurso especial depois que a Justiça decretou a falência de uma empresa e estendeu os efeitos da quebra para as outras firmas do grupo econômico, pois havia a suspeita de que teria sido feita uma manobra para concentrar os prejuízos na falida e os lucros nas demais. No STJ, as empresas alegaram que não teriam sido apontados os requisitos do artigo 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica das empresas recorrentes e para a consequente extensão dos efeitos da falência. Ao julgar o caso, a 4ª Turma deu provimento ao recurso especial. A relatora, ministra Isabel Galotti, ponderou que a extensão da responsabilidade pelas obrigações da falida às empresas que nela fizeram investimentos dependeria de eventual concentração de prejuízos e endividamento exclusivo em apenas uma ou algumas das empresas participantes falidas, o que não foi comprovado pela perícia. Para a ministra, a afirmação genérica de que os custos e riscos ficavam exclusivamente com a falida e os lucros com as demais empresas não é amparada em nenhum elemento de prova do processo, assim como não ficou demonstrada de forma objetiva a confusão patrimonial. Você sabe o que é limbo previdenciário? É um período em que um trabalhador recebe alta médica do INSS, mas é impedido de retornar ao serviço pelo médico da empresa por inaptidão. Nesse tempo, o empregado não recebe o benefício previdenciário nem o salário. A 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho julgou um caso envolvendo essa situação. Uma servente de serviços especializados de mão de obra em Belém, no Pará, teve o pedido de indenização rejeitado por não conseguir comprovar que a empresa impediu o retorno dela ao serviço. Os detalhes na reportagem de Larissa e Paula. A servente da Star Serviços Especializados de Mão de Obra foi afastada do serviço pelo INSS por motivos de saúde. 2 anos após o benefício previdenciário ter sido cortado, ela entrou com uma ação trabalhista contra a empresa, alegando que foi impedida de voltar ao serviço e, com isso, teria ficado sem amparo financeiro.
A servente pediu indenização por dano moral e os salários referentes ao limbo previdenciário, período em que ela teve liberação médica do INSS e supostamente foi impedida de retornar ao serviço pela empresa. A Star justificou que a profissional deveria ter voltado ao trabalho quando o benefício foi cortado, o que não ocorreu. Também sustentou que a mulher foi alertada sobre demissão por justa causa por abandono de emprego. O pedido da servente não foi aceito pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá. O regional entendeu que ficou configurado abandono de emprego por parte da trabalhadora. Além disso, ela não teria provado que a empresa recusou o retorno ao trabalho. No Tribunal Superior do Trabalho, o relator do recurso da servente na primeira turma foi o ministro Amaury Rodrigues. Ele ponderou que cabia à trabalhadora comprovar que foi impedida de retornar ao serviço. Os dois aspectos destacados nos declaratórios foram abordados no acórdão, embora não com a conclusão que desejaria embargante. Assentou-se que a transcrição integral dos declaratórios e do acórdão que o apreciou, de fato, não atendeu ao requisito estabelecido no artigo 896, parágrafo 1º A, 4º da CLT, pois não se limitou ao trecho específico em que se buscou o pré-questionamento e a respectiva resposta. Também, quanto à justificativa, transcreveu-se o trecho do acórdão regional que tratou da matéria, não se considerando justificada a recusa. Assim, não há que se falar em omissão ou contradição, mas apenas em inconformismo. Eu nego provimento aos embargos. A decisão foi unânime. A primeira turma do TST rejeitou o recurso da servente por falta de provas. Uma servidora da área de enfermagem garantiu o direito adicional de insalubridade durante a gravidez e licença maternidade. Repórter William Nascimento. A enfermeira que atua na Universidade Federal da Bahia garantiu o direito ao adicional suspenso pela instituição durante o período em que exerceu suas atividades na área administrativa. A decisão do TRF da primeira região assegura o benefício desde o início da gestação até o fim da licença maternidade, uma vez que a alteração de lotação ocorreu por recomendação médica. O juiz federal convocado Fausto Mendanha, relator do caso no TRF1, destacou que, embora a situação de perigo submetida ao servidor seja determinante para o pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade, a consolidação das leis do trabalho, a CLT, foi alterada para permitir o pagamento do adicional nos casos de afastamento de atividades insalubres devido à gestação. Além disso, segundo o relator, o entendimento dos tribunais sobre o tema, inclusive em decisões do Supremo Tribunal Federal, garante a proteção da maternidade e a manutenção dos direitos salariais durante afastamentos em decorrência da gravidez. Magistrados do Judiciário Gaúcho integram as comissões do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação. Confira os detalhes na reportagem de Paula Marcon. 3 magistrados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foram nomeados como membros de diferentes comissões do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação, o FONAMEC. A juíza de direito Josiane Calef Stivaletti, coordenadora do Sejusc Porto Alegre e do Sejusc Partenon, passa a integrar as comissões de superendividamento, de solução de conflitos fundiários e de formação e atuação de conciliadores e mediadores. Ela também integra a Comissão de Solução de Conflitos Fundiários do TJRS. Elas têm por objetivo discutir com profundidade temáticas que dizem respeito à operacionalização dos métodos autocompositivos dentro dos tribunais. Nós também visamos adotar padrões de formação, por exemplo, de mediadores que possam atuar em todos os estados da federação. Outro nomeado foi o juiz de direito Fábio Vieira Herdt, coordenador auxiliar da Justiça Restaurativa junto ao NUPEMEC e coordenador do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o Sejusc JR de Porto Alegre. Ele vai atuar na Comissão da Justiça Restaurativa. O FONAMEC, o Fórum Nacional, ele serve exatamente como uma mola
propulsora para instigar os tribunais a desenvolver essas políticas. A desembargadora Vanderlei Terezinha Tremeia Kubiak, coordenadora do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, o NUPEMEC, do TJRS, segunda vice-presidente do FONAMEC, foi nomeada como presidente da Comissão Permanente de Justiça Restaurativa do Fórum. Ela também atuará como membro das comissões de comunicação, de solução de conflitos fundiários e de soluções extrajudiciais de conflitos. O FONAMEC é um fórum nacional que reúne todos os estados da federação para debater sobre as boas práticas, trocar experiências e aprimorar a aplicação dos métodos autocompositivos para a solução de diferentes tipos de conflitos. A seguir, STJ decide que multa administrativa por dano ambiental não é transmitida aos herdeiros da área degradada. E o projeto ambiental do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para a formação profissional de jovens e adolescentes do sistema socioeducativo. Vamos já! O STF reafirmou o entendimento de que é inconstitucional o uso de recursos públicos para promover comemorações ao golpe militar de 1964. A decisão tomada em plenário virtual tem repercussão geral reconhecida e deve ser aplicada a todos os processos que tramitam na justiça brasileira. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Os ministros concluíram que a utilização por qualquer ente estatal de recursos públicos para promover comemorações alusivas ao golpe de 1964 atenta contra a Constituição e consiste em ato lesivo ao patrimônio imaterial da União. Os ministros analisaram uma ação que questionou uma ordem do dia emitida pelo Ministério da Defesa em 2020. O ato determinava a comemoração pelos 56 anos do golpe militar de 1964 em todos os quartéis e instalações militares. A ação alegou que esse tipo de comemoração é lesiva à moralidade, à eficiência, à segurança e à saúde pública e que distorce fatos históricos desrespeitando a memória das vítimas. Ao decidir, o relator ministro Gilmar Mendes lembrou os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023 e afirmou que a utilização de recursos públicos para comemorar o golpe de Estado atenta contra a Constituição. O Ministério Público Federal firmou um acordo com o site Mercado Livre para combater a venda ilegal de mercúrio líquido. O produto é altamente tóxico para o meio ambiente e a saúde humana. Repórter Viviane Novaes tem as informações. Os garimpeiros usam o mercúrio para separar o ouro de outros materiais, mas o uso do produto só é permitido com licença ambiental. Na Amazônia, o garimpo ilegal lança grandes quantidades da substância nos rios e no ar, provocando danos ao meio ambiente e à saúde humana. De acordo com um estudo da Fiocruz, 56% das mulheres e crianças Yanomami, da região de Maturacá, no Amazonas, estão contaminadas com a substância química. Outra pesquisa da Fundação constatou que o peixe consumido nos 6 estados da Amazônia tem 21% de mercúrio acima do permitido. No começo deste ano, o Ministério Público Federal abriu um inquérito para investigar a venda de mercúrio no site Mercado Livre, a maior plataforma de comércio eletrônico da América Latina. 9 meses depois das investigações, o MPF fez um acordo com o Mercado Livre. O TAC, termo de ajustamento de conduta, tem validade de 3 anos, mas pode ser prorrogado. No documento, o Ministério Público Federal afirma que o mercúrio é um contaminante extremamente perigoso em função da grande capacidade de mobilização entre diferentes compartimentos ambientais, atmosfera, solo, corpos d'água, plantas e animais, a longa persistência no ambiente e a capacidade de penetrar na cadeia alimentar, atingindo principalmente os peixes, que constituem fonte essencial de nutrientes para todos os povos que vivem na Amazônia. O Mercado Livre deve adotar uma série de medidas, entre elas criar um canal exclusivo para que o MPF peça a remoção dos anúncios aos vendedores.
O site se compromete a usar ferramentas tecnológicas para identificar anúncios sobre mercúrio. Eles devem ser retirados do ar num prazo de até 5 dias úteis, sob pena de multa diária de até R$100 mil. As contas na plataforma que venderem mercúrio podem ser suspensas ou inutilizadas. A Justiça de São Paulo deu 120 dias de prazo para que a Prefeitura de Votorantim e a Companhia Elétrica passem a fornecer energia para o quilombo que fica na região. A decisão partiu de uma ação do Ministério Público Federal. Márcio Fontinelli tem as informações. A partir de uma ação do Ministério Público Federal, com pedido de liminar, a Justiça determinou que a Prefeitura de Votorantim e a Companhia Elétrica façam imediatamente a ligação de energia no quilombo José Joaquim de Camargo, em São Paulo. No argumento apresentado à Justiça, o MPF reforçou que a comunidade está passando por dificuldades, como a falta de condições para refrigerar os alimentos e banhos quentes em períodos frios. O prazo para o cumprimento da sentença é de 120 dias. Multa administrativa por dano ambiental não é transmitida a herdeiro da área degradada. Quem tem os detalhes dessa decisão da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça é a repórter Michele Chiapa. O pedido do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, era para que fosse mantida uma multa a um proprietário por causa do desmatamento na fazenda herdada por ele. Este advogado explica que é necessário compreender as peculiaridades da reparação civil e da sanção administrativa. Na reparação civil, a gente já começa a ter uma situação em que um dano causado a uma propriedade, o herdeiro passa a responder, porque a responsabilidade civil ambiental, ela é próprio terreno, ela vem com a coisa. Então, causou dano numa propriedade, recebeu essa propriedade como herdeiro, vai responder. Então, pode vir a alcançar. E agora, a questão mais delicada é quando a gente está tratando da responsabilização administrativa. Em tese, o herdeiro não deveria responder, porque a gente está tratando de uma medida que não tem como na reparação civil, na responsabilidade civil, uma lógica reparatória, mas sim sancionatória, como a responsabilização criminal. O IBAMA alegou ao STJ que o dever de recuperar a área degradada é do atual proprietário, ainda que não tenha sido ele o causador direto do dano ambiental. Segundo o processo, o auto de infração foi lavrado e a respectiva multa administrativa aplicada após o falecimento do autor da herança. O relator do recurso, o ministro Paulo Sérgio Domingues, citou o precedente segundo o qual a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera, mas a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor. Segundo o ministro, não há como admitir que o débito seja incorporado ao patrimônio jurídico do falecido e, assim, transmitido para o herdeiro. Desta forma, para a primeira turma, ao menos que seja comprovada ação ou omissão de sua parte na violação das normas sobre uso, proteção e recuperação do meio ambiente, o herdeiro não responde por multa administrativa decorrente de infração ambiental no imóvel transmitido como herança. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais lançou o projeto Jovens Florestas, Plantando Cuidado. A iniciativa é voltada para a formação profissional e reinserção social de jovens e adolescentes do sistema socioeducativo de Belo Horizonte, com foco na sustentabilidade. Acompanhe os detalhes com Fabrício Veloso. O lançamento oficial do projeto Jovens Florestas foi feito no Parque Ecológico do Brejinho, em Belo Horizonte. A iniciativa prevê a recuperação de jovens infratores por meio de medidas socioeducativas, como o plantio de mudas, técnicas de compostagem e noções de sustentabilidade. O juiz Sérgio Caldas representou o presidente do TJMG, desembargador Luiz Carlos Correia Júnior, e falou sobre a importância do projeto. É bem importante a gente pensar no futuro, pensar nessa integração entre meio ambiente, gestão sustentável e os adolescentes, a infância e a juventude. Então, essa integração que está sendo feita pela vara infracional, pela vara de infância e juventude é extremamente importante e ela tem todo o apoio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A juíza Risa Neri, uma das responsáveis pela implantação do projeto em 2023,
Conta que a ideia partiu de atividades de socialização com os adolescentes do Centro de Internação Provisória Dom Bosco, na capital. Começamos com horta, fizemos hortaliça e tal, plantando as mudinhas e gerou um entusiasmo nos adolescentes. Então tivemos apoio de todo mundo e aí foi crescendo a ideia e chegamos hoje aqui. Além de trabalhar a ressocialização de adolescentes que cumprem medidas socioeducativas em Belo Horizonte, o projeto Jovens Florestas tem como meta o plantio de pelo menos 1.500 mudas como esta até dezembro de 2025. A cerimônia marcou o plantio das primeiras 100 mudas para o juiz José Honório de Rezende, que representou a superintendente da Coordenadoria da Infância e da Juventude, desembargadora Alice Birchel. A ação trará benefícios a todos. Essa iniciativa apresenta esse valor de cuidado, esse valor de proteção, esse valor de transformação primeiro dos adolescentes, em que eles acompanham e percebem a própria geração de uma vida. E aí passam a dar mais valor à vida, a vida deles, a vida dos outros e a própria natureza. No próximo bloco, magistrados do Judiciário Gaúcho integram as comissões do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação. E ainda, programa Verde Novo do Judiciário de Mato Grosso recebe doação de 8.000 mudas de árvores nativas. O TRF da Primeira Região iniciou hoje uma capacitação especializada para os profissionais judiciais, para os policiais judiciais das 13 seções judiciárias. A intenção é direcionar cada vez mais a atuação da Polícia Judicial para assegurar o cumprimento da missão institucional da Justiça Federal da Primeira Região. Repórter Ana Paula Souza. Serão 2 semanas de estudo nessa primeira edição do curso de gestão especializada da Polícia Judicial da Primeira Região. Até o dia 11 de outubro, 90 policiais judiciais serão capacitados em temas como segurança de autoridades, inteligência e gerenciamento de risco, desconstrução de conflitos, inteligência e planejamento de missões, protocolo seguro de armamento, entre outros. Não há possibilidade de se ter uma justiça independente, autônoma, sem a segurança. Portanto, a segurança é uma condição primeira para que o Poder Judiciário possa exercer o seu papel de promover a justiça, de garantir que essas autoridades eles consigam efetivamente exercer o seu grande ofício, que é a prestação jurisdicional. Nós acreditamos que ao final dessa capacitação, esses agentes de polícia vão conseguir atuar dessa maneira, propiciando condições de segurança, tranquilidade, plena autonomia e independência para a magistratura e para os servidores que ali trabalham nessa seccionária. Já há muito tempo pedia um tipo de treinamento desse, para a gente saber como se comportar em loco, conhecer a realidade de cada lugar. E como o tribunal aqui em Brasília fica distante, a gente recebe as instruções normativas, mas na hora de trabalhar os procedimentos, os manuais, fica muito distante. O grupo também vai usar instalações do Conselho Nacional de Justiça, da Polícia Federal e das Forças Armadas para desenvolver atividades práticas do curso. E agentes da Polícia Judicial do TRF-6 em Belo Horizonte participaram de treinamento anual para analisar a condição física e habilidade no uso de armas de fogo. Veja na reportagem de Vera Carpes. Essa atividade é importante para verificar o nível físico dos policiais e se estão aptos para o manuseio de armas de fogo. O treinamento é intenso, com corrida, alongamento, flexão de braços e abdominais. Daqui é gerado um relatório para avaliar a condição física de cada policial judicial. Nós temos um projeto de atividade física institucional que seria adequar o horário do policial, 1 hora de atividade física dentro da carga de horário dele de trabalho, que isso possa vir a desenvolver a aptidão dele. Outra atividade obrigatória para que os policiais judiciais mantenham a gratificação de adicional de segurança é o teste com armas, que é fundamental para a segurança de magistrados,
ministros, servidores e de todos aqueles que visitam o tribunal. Hoje o policial judicial ele é o principal braço da segurança institucional dos tribunais pelo país, do poder judiciário em geral. Então, a atividade de segurança das instalações, da segurança dos magistrados, dos desembargadores, dos ministros e dos servidores e daqueles que visitam o tribunal é feito pelo policial judicial. Tem um projeto de uma compra de armas que está para acontecer a qualquer momento, né? E a partir desse momento que chegarem as armas, nós vamos fazer um treinamento mais periódico para todos eles, né? E eu creio que com o orçamento do ano que vem a gente vai conseguir realizar esse desejo nosso. Um dos policiais judiciais que participou do treinamento explica que, após um acidente, adquiriu o hábito de fazer exercícios. A saúde agradece. Na medida do possível, poderia estar até melhor, mas eu tenho um trauma no calcanhar e não posso fazer essa avaliação de corrida. Mas o restante, que é abdominal e flexão de braço, é tranquilo. O programa Verde Novo, desenvolvido pelo Judiciário de Mato Grosso, recebeu a doação de 8.000 mudas de árvores nativas. A iniciativa reforça o trabalho para a arborização da capital do estado. Acompanhe os detalhes com Eli Cristina Azevedo. As ações de preservação e conscientização ambiental no estado ganharam reforço. É que o programa Verde Novo do Judiciário de Mato Grosso firmou uma parceria com a Fiagril, que doou 8.000 mudas de árvores nativas para distribuição e plantio. E que nós utilizamos de lá para cá em todas as 27 ações que fizemos até junho. Então, desde a corrida de reis, distribuição em escolas, em praças públicas, todas as ações em que envolveram distribuição de mudas frutíferas eram as mudas que foram doadas pela Fiagril. A credibilidade do programa chamou a atenção da empresa que atua no ramo do agronegócio. Conforme o diretor Vandermaier, a união de esforços é fundamental para a conservação do meio ambiente e qualidade do clima. É extremamente importante e principalmente em regiões onde nós estamos, que tem o cerrado, acho que isso faz uma diferença muito grande para que a gente não desperdiça e amanhã, outro dia, a gente não tem uma área preservada como a gente poderia ter. Então, acho que é um conjunto da sociedade toda que tem que trabalhar para buscar a solução e buscar a melhora nossa do clima de cada dia. Desde o início, em 2017, até junho deste ano, o programa contabilizou mais de 207.000 mudas distribuídas e plantadas. Um ato que parece ser tão simples e pequeno, mas que faz toda a diferença diante dos problemas climáticos que estamos enfrentando. Porque quando a gente fala em mudanças climáticas, só tem um instrumento que é capaz de reverter isso tudo. É o instrumento mais tecnológico que a gente pode dizer que existe, porque funciona com eletricidade fotovoltaica, consegue evaporar água, consegue baixar a temperatura e aumentar os níveis de umidade relativa do ar. E esse objeto, que é tão simples, ele praticamente é de graça, porque a gente distribui e se chama árvore. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.